continuidade aqui na nossa mentoria de redação. Hoje, o nosso tema vai ser sobre a violência contra a mulher, né? Mas antes de eu começar a falar um pouco sobre esse tema, como é que vai ser a dinâmica da nossa aula, né? A gente geralmente vai ter 3 blocos na nossa aula. Primeiro bloco, a gente vai discutir sobre o tema. No segundo bloco, a gente vai apresentar uma proposta, né, de produção textual, e depois a gente vai dirimindo algumas dúvidas, né, que vocês tiverem e tal, alguma coisa pertinente ao assunto. Então, vai ser, na verdade, essas três etapas, ou os 3 blocos, as nossas aulas. Antes da gente começar, falando um pouco, eu gostaria de... Pronto, Miguel, pode falar. Ô, comandante, desculpa interromper. Não só a dúvida, pelo que eu entendi, não vai ser corrigida as redações individuais na aula, correto? Essa Isso. correção vai ser enviada na plataforma? Como é que vai funcionar essa parte, comando? Porque essa parte aqui agora é só da mentoria. Aí, provavelmente, o pessoal eu não sei qual é o quantitativo de redações que vocês vão poder encaminhar, aí depende do pacote que vocês adquiriram junto ao gabaritano, né? Aqui é a parte, como eu falei de vocês, da mentoria, né? A mentoria é o seguinte, aqui, como eu falei, não tem como a gente corrigir as redações de todo mundo pormenorizadas. Então, a gente vai apresentar uma proposta de redação, e aí vocês vão fazer a de vocês em casa com base no tema que a gente vai apresentando, né? E tem os simulados. Nos simulados também já tem um tema que vocês têm que desenvolver, que um semelhante, né, ao que vocês fariam na prova. Então, qual é vamos dizer assim, a parte de vocês? É fazer uma redação. Fazer uma redação com base naquele tema, e vocês vão começar a trabalhar o quê? A estrutura que eu vou apresentar para vocês aqui. Não é que vai ser uma camisa de força. Tem que fazer ipsilite como está lá. Não. Mas é um norte, por quê? Porque algumas pessoas, como eu falei na aula passada, alguns já vão ter uma noção de produção textual, beleza, aí eles vão fazer o quê? Só um arremate, vão estar ajustando, vão estar trabalhando alguns pontos que precisam ser ajustados. Já tem outros que vão ter que começar praticamente do zero. Então, a proposta que a gente está apresentando aqui é exatamente tanto para aquele que já está um pouco avançado, mas também para aqueles que estão começando agora. É uma forma de nivelar, como diz, eu vou estar alimentando para a girafa e para os hipopótamos, né? Às vezes o camarada, se eu fosse alimentar só a girafa, o hipopótamo vai ficar com fome, e vice-versa. Então, a ideia aqui é que todo mundo desenvolva, claro, cada um de acordo com o seu, com a sua peculiaridade, né? Com a sua idiosincrasia, mas que todos consigam avançar, beleza? Então, a mentoria é isso. A mentoria é o quê? É uma orientação. Você faz, e à medida que você vai fazendo, porque se você não fizer, não tem como você questionar, o professor, eu fiz assim, eu escrevi assim, minha dificuldade é essa, né? E aqui eu vou ser apenas o orientador de vocês. Eu não vou ser o detentor do conhecimento, né? Eu vou estar fustigando, eu vou estar estimulando vocês a pensarem alguns pontos, coisas que às vezes a gente, na nossa experiência, a gente não consegue perceber, mas o outro, com outro olhar, vai poder perceber, e assim você vai construindo o conhecimento. Beleza, Miguel? Tranquilo, entendi, professor. Valeu. Então, hoje, na aula de hoje, o que a gente vai trabalhar? Falar sobre a violência contra a mulher, né? Aí, quando a gente fala sobre violência, primeiro eu preciso saber de vocês, o que vocês entendem sobre violência? O que vocês compreendem sobre violência? Porque uma expressão, um conceito que muitas pessoas falam, mas às vezes a gente não sabe, vamos dizer assim, organizar isso direito. O que é uma violência? É um ato que fere a dignidade, né, humana, tanto na esfera física, psicológica, social, enfim. Sim. Então, quando a gente trabalha essa questão e começa a partir desse princípio de que a violência, ela fere, né, tanto questões psicológicas, dignidade ou questões físicas, isso é importante para o tema de hoje. Por quê? Quando a gente fala sobre a questão da violência contra a mulher, há muito tempo, e para alguns círculos
as pessoas achavam que isso aí era algo desnecessário ou era algo secundário, que era algo que não deveria ser discutido, né? Mas cada vez mais você vê um recrudescimento de debate nesse sentido. Por quê? Porque percebeu-se... Fale, Jorge. Alguém levantou a mão aqui? Foi um engano. Então, percebeu-se que há uma necessidade de debater essas questões para que haja uma melhoria, haja, vamos dizer assim, uma ressignificação de alguns pontos que às vezes estavam sendo normatizados dentro da sociedade brasileira, mas que agora as pessoas perceberam que não cabem mais, né? Porque quando você vai olhar sobre a questão da violência contra a mulher, você vai perceber que não é algo novo. Historicamente, desde a formação do Brasil, você já percebe que alguns elementos, como a criança, como as mulheres, elas eram tidas como algo secundário. Se a gente for dar um passo um pouco maior na história, e a gente vai ver que alguns países ou algumas sociedades, elas tinham essas pessoas como pessoas que eram objetos, né? As mulheres em algumas sociedades eram tidas como objeto. Isso também a gente foi percebido dentro do nosso contexto, né? E como objeto, ele não tinha direitos, ele não tinha a oportunidade de reivindicar posicionamentos sociais, não tinha oportunidade de alguma forma, se expressar, determinar a sua personalidade. E muito desses pensamentos, por mais, vamos dizer assim, estranho que pareça, ainda são reproduzidos, ainda são repetidos de maneira ou consciente ou às vezes inconsciente, porque muitas pessoas, pela questão da coerção social, elas acabam por reproduzir alguns comportamentos que são nocivos ou são violentos, mas as pessoas não conseguem ter um senso crítico para pensar se aquilo ali é de fato maléfico ou não. Então, quando a gente começa a discutir, como vocês estão fazendo aqui, vocês começam a perceber um outro olhar sobre o tema, né? Então, a violência, ela vem desde a formação do Brasil. Aí você vai assim, mas, professor, essas viagens aí é muito mimimi. Só que a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, porque quando a gente for trabalhar na questão da produção textual, principalmente, notadamente dentro do concurso, você tem que ter visões pautadas com direitos humanos, né? E a gente não pode apenas ir pelo achismo. Eu acho isso, é porque eu penso que isso é aquilo. Você tem que fundamentar aquilo que você está pensando. Você tem que fundamentar aquilo que você está falando, né? E alguns termos você vai bater de frente, ou você vai de encontro a questões que já estão, de certa forma, não pacificadas, mas a própria sociedade ela já está sendo conduzida para aquilo ali. E um dos pontos é exatamente essa questão das minorias, né? As mulheres, elas fazem parte de uma minoria e que cada vez mais temas sobre essa questão estão vindo à tona, né? Produções estão sendo feitas voltadas para essa questão. E aí você vê pessoas falando que isso aí é uma questão cultural. Por que cultural? Porque algumas estruturas sociais, como a questão do machismo, a questão da violência simbólica, né? E isso, por ser cultural, às vezes demanda uma mudança mais demorada. Porque tudo aquilo que é culturalmente enraizado é mais difícil ou leva um certo tempo para ser modificado. Porque está, às vezes, incrustado na questão social e acabou ramificando ou pulverizando em várias camadas sociais. Isso dificulta a ressignificação desses termos, né? E aí isso é interessante porque o texto que foi disponibilizado para vocês fala sobre a questão da pandemia e como essa pandemia ela afetou a violência contra a mulher, notadamente na questão doméstica. Por quê? Porque muitas dessas mulheres elas sofrem a violência doméstica e não pensem vocês que os algozes ou as pessoas que cometem esses crimes são pessoas estranhas ao ambiente dela. Não. São geralmente pessoas do círculo íntimo, são pessoas que são amigos, são pessoas que são próximas àquela mulher.
E no tempo da pandemia, no período da pandemia, isso aconteceu com mais reincidência. Por quê? Porque as mulheres, às vezes, não tinham como denunciar, estavam o tempo todo diante daqueles que seriam os seus, os perpetradores, né, desses crimes, mas o tempo todo ali ela estava o quê? Isolada por conta da pandemia. Então, o fator da pandemia ele foi um potencializador, um instrumento potencializador de violências contra a mulher, como o Miguel falou, de maneira com grande propriedade, dizendo que existem vários tipos de violência, né? Então você tem a violência física, às vezes tem mulheres que têm uma condição financeira, e você vê assim, mas por que ela continua com o camarada que a agrediu? E às vezes você não entende que ali ela tem alguma dependência emocional, né? Às vezes ela sofre outros tipos de violência, uma violência emocional, uma violência psicológica, ou talvez ela não tenha não sofra essa violência psicológica, mas sofre uma questão da violência patrimonial, né? Então perceba, existem várias nuances e algumas teóricos, né? Algumas pessoas que estudam o tema, elas entendem que até a construção da mulher é algo que é feito socialmente. Claro que a gente pode ter concordar ou discordar. Inclusive, eu botei aqui no texto que eu vou apresentar para vocês exatamente um pensamento de uma dessas mulheres, né? Para a gente discutir aqui e a gente começar a desenvolver nossas redações. E muito dessas violências perpassa a questão cultural, perpassa a essa assimetria dos gêneros, né? Esse desequilíbrio entre as relações de gênero, né? Onde a mulher geralmente é tida como parte inferior, ou seja, essas minorias elas são subjugadas, né? Sob a alegação, porque desde tempos remotos você vai ver, sempre a gente vai buscar algo, algum elemento no outro, porque você é negro. Outro dia eu estava dando aula falando sobre a violência escolar, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso lá na frente, e aí cria-se a questão do bullying, porque o camarada vai olhar para o outro e vai dizer, não, ó, eu sou superior porque eu falo diferente de você. Ah, eu sou superior porque minha cor tem menos melanina do que a sua. Aí você começa a criar alguns elementos para tentar justificar que você é superior ao outro, né? E é o que acontece com a questão de gênero. Aí você vai ver mulheres que ocupam a mesma função no trabalho, mas que recebem um salário menor do que outro. Às vezes você chega em determinados ambientes sociais e você vai se reportar a pessoa, a primeira coisa que você pensa, você não fala com a mulher, você fala com o homem, né? E isso é uma questão simbólica, é uma violência simbólica, que às vezes a gente não percebe, acha que é o que a gente normatiza, né? Mas quando a gente começa a discutir isso aí e vê que isso aí traz um impacto, por exemplo, eu trabalho aqui em Luiz Eduardo Magalhães, são cerca de um caso a gente chama de Maria da Penha, né? Para a gente entender, que é caso de violência doméstica por dia. Imagine, por dia. E aqui a gente tem uma questão que muitas pessoas não são daqui, né? Então essa mulher ela não tem uma rede de apoio. Ela vem para cá, às vezes, na utopia de, eu vou conseguir um emprego, só que ela vem acompanhando esse companheiro, e às vezes, quando chega aqui, ela não tem família, e aí, quando ele faz uso de bebida alcoólica ou outras coisas, a gente, inclusive, tentou mapear o perfil desse agressor, né? A gente tentou ver qual é a idade, qual é a classe social, e a gente percebeu que é de todas as classes. Todas as é negro, é branco, é classe média, é classe B, C. Então, você percebe que essa questão da violência doméstica atinge vários setores da sociedade. E aí a gente percebe que o tema da violência contra a mulher é algo raro, ou algo caro, melhor dizendo. É algo caro. Por que caro? Porque é um tema que a gente elementos que estão cada vez mais patentes dentro da nossa sociedade. E a gente precisa discutir, e vez por outra, você vai encontrar nos textos de concurso, nas provas de concurso,
questões voltadas para isso, né? E aí, eu gostaria de pedir para poder passar o slide, por gentileza, aí, para a gente começar com a nossa introdução. Está aparecendo ativação aqui. Deixa eu ver aqui se é esse aqui, pronto. Pronto. Então, o tema da nossa redação de hoje é a violência contra a mulher na sociedade brasileira, né? Por que na sociedade brasileira? O nosso enfoque vai ser a nossa sociedade. Por quê? Porque você vai ter a violência nos Estados Unidos, tem outras nuances, tem outras características. A violência na África do Sul já tem outras características. Zâmbia, o que seja, qualquer outro lugar. Então, perceba que isso é interessante, já a gente começar a falar, que a gente precisa fazer um recorte. Por quê? Porque se a gente não fizer um recorte, a gente vai falar sobre várias coisas, ou seja, pode até parecer que estamos falando do mesmo tema, mas às vezes estamos falando de coisas e que, às vezes, em determinados contextos, elas podem ter uma repercussão diferente. Então, nós vamos falar sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Passa aí, por gentileza. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper, não tem problema não, viu? Podem interromper. Passa aí, por gentileza. Então, vamos lá. Então, o que é a introdução? Não sei se eu já falei com vocês na última aula. A introdução, ela é a vitrine da sua redação. É o que você vai expor, vai apresentar para o seu leitor e vai dizer, ó, eu vou falar sobre isso. Então, eu pretendo falar sobre isso. Então, na introdução, você vai apresentar os pontos, os tópicos que você vai falar na sua redação. Só que você não vai pormenorizar. Você apenas vai citá-los, né? Você vai apenas dizer, ó, eu pretendo falar sobre isso, eu pretendo falar sobre aquilo, né? Então, você não vai dar exemplos, você não vai esmiuçar, você apenas vai apresentar, ó, meu tema é esse, e eu pretendo falar sobre isso, sobre aquilo. Essa maneira que eu estou apresentando para vocês aqui, de introdução e os demais, vai ser uma maneira bastante sucinta. Aí eu costumo falar, ó, primeiro a gente vai aprender a fazer o feijão com arroz. Depois que fazer o feijão com arroz, aí sim você vai se desenvolver e você vai criar o seu estilo e aí você vai colocar os elementos acessórios que você quiser. Mas primeiro, você precisa entender essa estrutura aí. Por que essa estrutura? Porque é a estrutura que vai demonstrar para o corretor o conhecimento mínimo, os elementos essenciais, basilares, para que você tome uma nota necessária para que você passe. Beleza? Então, qual é a estrutura? Primeiro, você vai sempre começar com o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a frase inicial que vai ser o esqueleto. Alguns teóricos, por exemplo, Orton Garcia, no livro Comunicação em Prosa Moderna, ele diz que você pode utilizar o tópico frasal no final da frase, ou, desculpe, do parágrafo. No final do parágrafo. Só que isso, para a gente aqui, não é tão interessante. Por quê? O ideal é que a gente apresente lá o tópico frasal sempre no começo do parágrafo, porque vai ser o que vai nortear o nosso parágrafo. O tópico frasal, ele vai te dar, vai ser esqueleto, dizendo, ó, nesse parágrafo aqui, vai girar em torno disso aqui. Não, você não, como se, ó, isso aqui facilita para aquelas pessoas que têm dificuldade, às vezes, dá um branco, né? E o que eu estou querendo falar mesmo? Então, quando você faz esse tópico frasal, que é genérico, ele não vai aprofundar, mas ele apenas vai dizer, vai lhe dar um norte. Então, toda vez que você retomar para o tópico frasal, você sabe, ó, meu parágrafo não pode sair disso. Ele tem que orbitar nisso, ele tem que contornar isso aqui. Esse aqui é o eixo que eu vou usar no meu parágrafo. Então, o tema da nossa redação é a violência contra a mulher. Eu já estou fazendo um link aqui. Eu já estou dizendo, ó, eu vou falar sobre a violência contra a mulher. Só que aí eu faço um recorte. A violência contra a mulher na sociedade brasileira. Perceba que eu coloquei entre vírgulas para explicar algo para vocês.
alguns adjuntos adverbiais, eles não precisam, não é obrigatório vocês usarem a vírgula. Só quando eles forem em grande monta, né? Se for um adjunto adverbial pequeno, curto, não precisa. Nesse caso mesmo aqui, não precisaria eu colocar essa vírgula. Não é errado, perceba, não é errado. É opcional. Vocês podem colocar a vírgula, não estaria errado. Então, a violência contra a mulher na sociedade brasileira persiste. Olha o que eu estou afirmando. Eu estou dizendo que o fato da violência contra a mulher é algo que acontece. Mas acontece por quê? Aí eu grifei aqui alguns conectivos que vocês já podem começar a notar, né, que vão facilitar. De início, né, de pronto, né, a priori, vocês vão usar esses conectivos. Ah, mas professor, eu quero usar outros conectivos aí, melhorzinho, pá. Não tem problema. Mas comece fazendo com esse, para você entender a lógica da redação. Depois vocês vão colocando com as palavras de vocês. Então, ó, isso porque, então eu falo o tópico frasal, eu estou dizendo que tem uma violência que é persistente, que permanece na sociedade brasileira, e agora eu digo o porquê. Isso porque, aí eu já estou indo logo para o D1 e o D2. Perceba que essa introdução, ela é bem direta. Por que bem direta? Porque eu já coloco a minha tese, eu já coloco o meu ponto de vista. Ó, tome nota disso aí. Então, a tese é o quê? Nada mais, nada menos do que o seu ponto de vista. É a sua opinião, a forma que você enxerga o tema, a forma que você enxerga aquele problema. Então, ó, isso porque há uma manutenção de desigualdade de gênero no seio da coletividade, bem como uma permanente sensação de impunidade e medo das vítimas, embora haja leis rigorosas contra os que cometem crimes. Ou seja, eu estou dizendo, a violência contra a mulher, ele vem por conta disso e por conta daquilo. Ele vem por conta da manutenção esse desequilíbrio, essa assimetria entre as relações de gênero no seio da coletividade, mas também por conta da sensação de impunidade. Ou seja, alguém perguntou alguma coisa aí? Tem um barulhozinho aí. É o áudio aí. Não, é meu filho aqui gritando, perdão. No problem. Vamos lá, isso faz parte. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta. Aí Pode falar. Aqui. O tópico frasal, no caso, é a violência contra a mulher na sociedade brasileira persiste. Aí a fundamentação é porque há manutenção de desigualdade de gênero no seio da coletividade e permanente sensação de impunidade e medo nas vítimas. Isso. Agora, eu não usaria o termo fundamentação para a pessoa não confundir com a argumentação, que seria D1 e D2. Por que D1 e D2? Porque lá no desenvolvimento 1 e 2, você vai ter essa fundamentação. O que é fundamentar? É você sustentar a sua tese. Você vai explicar. Aqui você só está apresentando. Eu quero falar sobre isso, sobre aquilo. Quando for lá no desenvolvimento que a gente vai começar aqui a falar, você vai perceber que você vai precisar fundamentar. Eu gosto de dar algumas ilustrações porque fica mais claro. Eu gosto de dizer assim, você gosta de feijão? Gosto. Feijão, comida... Pronto. Agora, por que você gosta de feijão? Aí você começa a fundamentar. Não, eu gosto de feijão, porque é a comida clássica no Brasil. Eu gosto de feijão porque o sabor é um sabor diferente, um sabor que remete às minhas origens lá na infância, na tenra idade. Perceba, aí eu começo a fundamentar o meu posicionamento. Eu não fumo, sim, pronto. Fumar faz mal para a saúde. Por quê? Por causa disso, causa isso. Você começa a fundamentar, a explicar. Então, no primeiro momento aqui, você está sendo direto, você está se posicionando, dizendo qual é a sua visão em relação ao tema e o que você vai falar no resto do texto. Tá, percebeu? No caso, eu vou inserindo o tema que o senhor vai tratar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Exatamente. E perceba que aqui eu já faço um link, porque lembra que eu falei que tem vários tipos de violência? Tem vários tipos de violência. Mas o que eu estou fazendo o quê? Estou restringindo. Eu não quero falar de todos os tipos de violência contra a mulher.
Eu não quero falar, eu estou falando de violências cultural, primeiro ali, ó, o primeiro é a questão cultural, é a questão da assimetria dos gêneros. Pronto. O segundo, eu falo a questão mais tanto criminológica, né, também jurídica, que eu falo o quê? Que é a questão da impunidade, a questão psicológica também, porque muitas dessas mulheres sofrem ali por causa das pessoas que cometem aqueles crimes que estão próximos a ela, mas fala também da questão das leis. Por que fala das leis? Eu lá fecho o parágrafo dizendo, existem leis para combater isso. Só que aí eu vou desenvolver lá na frente o que acontece com essas leis. Elas não são cumpridas? Será que elas não são fiscalizadas? Será que elas são leis, vamos dizer assim, sensacionalistas? Mas aqui eu não falo nada. Eu só apenas... É como se eu dissesse assim, é como se você desse uma entrada da comida para dizer assim, tem mais coisa boa aí. Aí vai criar... Aí tem um autor chamado Rubem Alves, que Rubem Alves diz que nós temos que criar o desejo a fome do conhecimento. O professor, ele tem que fazer isso. Ele tem que estimular as pessoas para poder elas adquirirem mais conhecimento. Então, quando você faz isso na sua redação, você está dizendo, você está criando uma curiosidade ou algo para que o leitor prossiga a leitura do seu texto. Não seja um texto enfadonho. Já falou tudo, pô. Também você não pode prometer algo que você não vai cumprir lá na frente, né? Por isso que você tem que ser bastante clara, bastante objetivo, para que você não fique prometendo algo que você não vai ter condições de apresentar lá na frente. Beleza? Posso continuar? Clérison, pode perguntar. Mestre, boa noite. Desculpa minha ignorância, só para poder tirar uma dúvida aqui. Então, nesse caso aqui, o senhor iria desenvolver, então, no caso, sobre a manutenção da desigualdade de gênero no seio da coletividade, e o outro tópico seria a permanência e sensação de impunidade e medo das vítimas? Exatamente. Seria isso, então? Exatamente. Entendi. Porque, tipo assim, bem que fugiu meio que do tradicional, né, que o pessoal fala sempre, né? Inicia com isso, tal, aquilo, aí no final você coloca o que você vai desenvolver no D1 e o outro que você vai desenvolver no D2, é por isso que eu não estava conseguindo entender aqui, porque o que o senhor falou vai desenvolver a manutenção, eu falei, mas como assim? O que a gente está fazendo aqui é sair do senso comum, e aqui é o plus. Por que o plus? Porque, por exemplo, se a gente seguir aquele modelo, todo mundo fala, o cara vai dizer assim, rapaz, aqui vai ser o mais do mesmo, né? Então, aqui, o que vocês estão aprendendo aqui é vocês trabalharem de uma forma clara. Você vai ver que eu vou usar termos que talvez você vai perceber que não é um termo chulo, mas você vai ver que é algo claro, direto, mas que tem o conteúdo. Vai ter, é como se fosse assim, é algo simples, mais profundo. Seria assim, mais ou menos isso. Simples, mais profundo. Né? Para que não tenha, eu vou elocubrar, vou ficar viajando, fazendo um texto rebuscado, nada disso. É palavra do cotidiano, mas o cara vai perceber que você pensou aquilo ali, que você está pensando aquilo. Eu acho que quanto mais, às vezes o menos é mais, né? Você mais aquilo que você sente seguro para evitar até erro ortográfico, erro de pontuação com a palavra que às vezes quer enfeitar e acaba não dando certo, né? Isso que a Evelyn falou é interessante, porque às vezes o camarada quer escrever uma palavra que ele não tem domínio e aí acaba cometendo erros ortográficos, porque em vez de ele pegar um sinônimo ou pegar, não estou muito seguro nisso aqui não, nessa ideia aqui não, e botar algo que ele tem seguro. Por que você tem que praticar? Exatamente para isso. Quanto mais vocês praticam, mais seguranças vocês vão ter, né? E aí a questão da prática livra da ansiedade, do nervosismo, porque você está fazendo algo que você já tem costume de fazer, né? E aí diz os filósofos, né, que a repetição é a mãe da memorização. Então, quanto mais você repete, você vai memorizando os conectivos, você vai memorizando a forma como você se sente melhor para poder argumentar. Então, isso vai ser feito o quê? Agora. O tempo é agora. Não é na hora da prova. Na hora da prova é só a consumação daquilo que você já vem fazendo ao longo desse tempo. Então, por isso que tem a mentoria. Você vai fazer, vai treinar, e eu vou estar orientando. É por aqui, velho.
vai por aqui, ó, nesse jeito aqui você vai dar bem, porque isso aqui já foi testado. Ah, mas eu quero fazer. Rapaz, faça assim que vai dar certo, beleza? Então, passa aí, por gentileza. Se tiver dúvida, pode ir interrompendo, viu? Então, no desenvolvimento, existem várias estratégias argumentativas, né? Então, o desenvolvimento é um momento em que você vai... vou até ser redundante, estava até explicando outro dia na minha filha no mercado, né, sobre o pleonasmo, que existem dois tipos de pleonasmo, o pleonasmo vicioso e o pleonasmo linguístico, né? O pleonasmo literário é aquele que você fala com a intenção de dar ênfase a algo, alguma coisa. Já o pleonasmo vicioso é aquele subir para cima, né, descer para baixo, é quando você se torna um vício, né? Se torna um vício. Então, mas aqui, só para poder contextualizar aqui. Então, o desenvolvimento na verdade, exatamente isso. É desenvolver aquilo que você falou lá na introdução. É você pegar e agora você vai o quê? Como a Evelyn falou, fundamentar. Como é que é o fundamento? Existem várias formas. E, ao longo das nossas aulas, você vai perceber que no desenvolvimento que eu vou apresentar para vocês, eu vou utilizar, vez por outra, tipos diferentes de fundamentação. Por exemplo, você pode utilizar uma citação, você pode utilizar um pensamento de alguém, você pode utilizar uma questão histórica, um dado estatístico, você pode utilizar um exemplo, né? Então, vai ter vários caminhos. O que eu preciso que vocês façam é que vocês percebam qual o caminho mais interessante, né? O objetivo, rapidinho, Gustavo, é apresentar uma ideia clara. Mas como vai ser essa ideia, vai perpassar muito de como vocês se identificam. Por exemplo, tem uns que vai ter facilidade com a questão histórica, já tem outros que vão ter dificuldade, já tem outros que já... Miguel, outro... a questão da citação vai ser tranquilo. Pronto, beleza. Então, vá lá. Então, cada um vai ter que se identificar para que, quando chegar na hora da prova, a redação não vai ser um bicho-papão, vai dizer, não, rapaz, eu já faço tranquilo aqui, velho. Ou o tema que vem, eu já vou só arrumar aqui, que vai dar certo, né? Gustavo, quer perguntar, levantou a mão, Gustavo? Opa, boa noite, Luiz. Boa noite. Essa questão aí de usar repertório, principalmente os dados, eu utilizava muito em concursos e também no Enem, eu utilizei na introdução na intenção de iniciar o assunto. Eu utilizo, às vezes, um dado, e aí a partir desse dado, eu já trago sobre o tema. Isso é mais interessante utilizar no desenvolvimento ou na introdução pode ser utilizado também? Não é que não possa ser usado na introdução. Qual é a ideia que eu estou tentando transmitir para vocês? É que na introdução ela vai ter uma função, o desenvolvimento vai ter outra função e a conclusão vai ter outra função. Então, quando vocês entendem que é tipo... você já ouviu falar aquele legozinho, né? Você vai encaixando. Então, quando você entende a função da introdução, que é apresentar, o desenvolvimento é trabalhar, expandir a ideia da introdução, e a conclusão é arrematar, é fechar, pronto. Então, isso fica, sua redação vai ficar coesa. Talvez para você, como eu falei, talvez para você é fácil trabalhar a questão das estatísticas, beleza. Mas para muitos isso pode causar, porque, por exemplo, é igual a analogia. Eu poderia começar minha introdução com uma analogia, mas aí você pode incorrer em algum risco. E se você fazer essa analogia e quando você traçar o paralelo der errado, você interpretar de uma maneira, fazer a hermenêutica errada, então você pode perder toda a sua redação. Então é melhor a gente trabalhar o básico, né? E depois você vai criando o seu estilo, do que eu querer já trabalhar algo mais avançado. Se você se sentir bem, não tem problema nenhum, não é erro. Você usar a questão estatística no começo, não tem problema nenhum, né? Mas essa forma que a gente está trabalhando é o que a gente chama de estratégia da afirmação. Você já está afirmando, você já está dizendo, você já está indo direto ao ponto. Então, fica muito mais fácil, principalmente para aquelas pessoas que estão começando a escrever, né? Então, ela vai ter uma frase inicial, né? Ela vai ter o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, bastante claro, e ela já vai saber. E se ela tiver alguma dúvida ao longo do texto, será que eu fugi do tempo? Só é olhar a introdução, porque a introdução vai ser tipo uma mini redação, vai estar dizendo mais ou menos toda a estrutura, todo o esqueleto da sua redação.
tudo na introdução, entendeu? Então facilita muito para você não fugir do tema, não fugir tá sempre articulado naquela ideia, entendeu? Valeu, Evelyn. É isso, a minha dúvida é a mesma da dele. Até porque na minha redação eu coloquei uma citação, só que eu coloquei no desenvolvimento 2. Aí eu fiz a citação sobre Caetano Veloso, né? Uma música sobre a mulher, né? Que ele tem numa das músicas dele. Só que aí a minha dúvida era, caramba, será que eu não deveria colocar essa citação lá na introdução? Aí eu botei no desenvolvimento 2. Eu achei que ficou bom, né? Mas surgiu a dúvida mesmo. Mas aí é no desenvolvimento mesmo que você vai usar isso aí. O ideal é exatamente isso. É isso que eu quero que vocês treinem. O que vocês forem arrumar, estatística, usar citação, tudo no desenvolvimento. O desenvolvimento é o espaço para você expandir a ideia da introdução. A introdução vai ser apenas... geralmente, a introdução é o quê? 5, 6 linhas. Por quê? Porque é exatamente uma apresentação. Você não vai desenvolver. Porque, por exemplo, se eu começo explicando... Observe. Se eu coloco lá na citação, lá na introdução, uma citação, isso vai demandar para mim pelo menos 1 ou 2 linhas para eu explicar aquilo ali, para eu contextualizar, para eu fazer com que o leitor entenda o que eu estou falando, para depois. Então, na introdução não me cabe isso, porque é só uma apresentação. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa parte que você vai fazer é no desenvolvimento. É no desenvolvimento que vocês vão usar toda a sua capacidade de convencimento. Entendeu? Não é na conclusão, é no desenvolvimento. Os lugares para você usar a capacidade de convencimento é no desenvolvimento. Beleza? Passa aí, por gentileza. Então, vamos lá. Alguns termos aqui eu vou estar usando negrito para chamar a atenção de vocês sobre alguns pontos, né? Então, percebe-se que o desequilíbrio... Repare que eu estou voltando lá, a minha introdução. Eu estou fazendo um link, só que eu estou parafraseando. Eu não estou usando as mesmas palavras, mas você já sabe que eu estou falando do desequilíbrio do gênero. Então, percebe-se que o desequilíbrio entre os gêneros está enraizado na sociedade brasileira, uma vez que, desde a infância, as pessoas são ensinadas que existem brinquedos privativos de meninos e outros de meninas. Perceba que eu já estou usando uma estratégia argumentativa. Eu já estou dando um exemplo. Só que eu não preciso falar, por exemplo, não. Eu já estou dizendo, desde a tenra idade, você já vê que existe um desequilíbrio. Porque existe brinquedo de criança, de menino, existe brinquedo de menina. Menino não pode brincar com isso, bola é para menino. Então, começa a criar um desequilíbrio, porque, futebol, inclusive, há tempos atrás, era um mito, né? Para as mulheres jogar bola. Não, bola é coisa de menino. Não, bola é coisa de homem. Ou determinado tipo de brinquedo ou brincadeira era masculinizado ou feminilizado. Então, aí eu já estou dando um exemplo, mostrando que essa questão é algo cultural e que é algo abrangente, que é o desequilíbrio dos gêneros. Só que aí, quando eu passo para a segunda frase, aí eu quero que vocês tomem nota disso aí, eu uso um elemento que faz coesão. Porque eu uso, aí vocês podem fazer isso, usar tal ensino. Esse ensino aqui, ele remete a todo aquela frase anterior. Então, eu uso um sinônimo ou um termo semelhante para poder o quê? Retomar, para não ficar repetindo as mesmas coisas, mas eu estou dizendo, é como se a minha primeira frase estivesse ligado, né? Estivesse articulado com o segundo. Então, tá o ensino, ou seja, o ensino, qual é o ensino? O ensino de que brinquedos são de menino, alguns brinquedos são de menina, e aí o que acontece, reforça o quê? Reforça uma discriminação contra as mulheres. E aí, por consequência disso, ou seja, sim, essa discriminação acontece o quê? O que fomenta relações estereotipadas e preconceituosas.
aí, como a gente está falando aqui mais anteriormente, quanto mais preciso você for, mais profundidade vai ser seu texto. Então, ó, estereotipadas e preconceituosas. Nesse sentido, a escritora Simone de Beauvoir afirma que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Talvez você não concorde com isso, mas é a ideia dessa feminista e acaba coadunando com o que a gente está discutindo aqui, e que é a questão que cultural. No ensino dela, ou seja, a tese dela é de que as mulheres elas são construídas ou formadas, né, socialmente, é, através da sociedade, né? A sociedade molda, porque mulher tem que trabalhar em casa, a mulher tem que ter um determinado comportamento, ela tem que se vestir de tal forma, ela tem que falar de determinada forma, ela age, e segundo Simone de Beauvoir, é uma construção social, né? Mas por que eu usei essa citação dela? Porque coaduna com o que eu falei, né, da questão dos gêneros, né, na questão social. Assim, manter esses paradigmas discriminatórios gera ainda mais violência, né? Então, se tiver alguma dúvida, podem perguntar, viu? Então, percebam, nesse primeiro parágrafo, eu estou trabalhando aqui, notadamente, o que está ali no tópico frasal, que é o desequilíbrio. Então, todo o meu parágrafo, ele está sendo fundamentado a partir desse tópico frasal, que é o desequilíbrio de gênero na sociedade brasileira. Então, eu estou trabalhando ali todo o meu parágrafo, ou seja, minha argumentação está tudo girando em torno dessa questão dos gêneros na sociedade brasileira. Passa aí, por gentileza. Pronto. E agora a gente passa para o segundo, né? O segundo parágrafo, que é no caso, o terceiro parágrafo da redação, que seria o desenvolvimento 2. Né? Então, eu já começo usando os conectivos. Não necessariamente você vai usar os mesmos conectivos, mas como eu estou acrescentando uma ideia, né? Eu não estou. Essa ideia aqui, ela não vai de encontro à outra, né? Essa ideia aqui, ela está acrescentando uma nova informação, mas que acaba seguindo a linha de raciocínio da primeira. Então, além disso, nota-se que a impunidade se opõe à diminuição dos atos violentos, né? Então, agora eu vou falar sobre a impunidade. Essa impunidade o quê? Da violência contra a mulher. Né? O que acontece? Por que acontece essa impunidade? O que desencadeia essa impunidade? Então, nota-se que a impunidade se opõe à diminuição dos atos violentos, a despeito de existirem leis severas para tais crimes, visto que muitos do que cometem esses delitos fazem parte do círculo íntimo da vítima. Ou seja, o problema da impunidade não é a questão das leis. Eu estou aqui pontuando que o problema da impunidade não é que não tenham leis severas, não é que não tenham leis rigorosas. Existem leis, mas a violência se mantém. Inclusive, no texto norteador de vocês, fala sobre a questão da violência na pandemia. Por que na pandemia? Porque houve um aumento dessa violência doméstica. Por quê? Por conta disso aqui. Porque a maioria dos perpetradores de violência contra a mulher, no âmbito doméstico, é pessoas do círculo íntimo dela. São pessoas que têm contato, que têm intimidade, que gozam de intimidade com essa mulher. Então, aí, ó, segundo a pesquisa, aí eu estou usando, como a Evelyn estava falando, a questão de você usar a fundamentação. Agora eu estou usando a pesquisa do Instituto para robustecer e corroborar com aquilo que eu estou falando. Sueli levantou a mão, pode perguntar, Sueli. Sueli. Pode perguntar.
Acho que ela perdeu. Mas vamos lá. Pode ficar à vontade, viu? Clériston levantou a mão também, pode falar. Mestre, uma dúvida. Dentro desse texto, eu consigo colocar um contraponto ou, tipo, não cabe? Que, por exemplo, está se falando sobre a questão da violência doméstica e a questão da desigualdade de gênero. O senhor citou um exemplo também em relação à questão salarial, que às vezes a mulher ela exerce um cargo mesmo que o homem e ela recebe menos. Mas, em contraponto, tem, por exemplo, tem exemplos que é o mesmo tipo de salário. No caso, Forças Armadas, por exemplo, um terceiro sargento, ou um segundo tenente, um primeiro tenente, é o mesmo tipo de salário. Dentro desse contexto de violência doméstica, esse tipo de contraponto, eu tenho que colocar somente na conclusão, posso colocar nos desenvolvimentos, ou não cabe de nenhuma maneira um contraponto desse tipo? Em relação, deu um exemplo aí da questão salarial, porque é algo que fica mais prático assim, para a gente entender. Pronto. Cabe sim. Agora perceba. Volte aí, por favor, na introdução. Volte aí, por favor. Pronto. É aí que você já teria que sinalizar que você iria trabalhar pontos diversos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A violência contra a mulher na sociedade brasileira persiste. Aqui eu estou defendendo minha tese, aí vou usar minha argumentação. Mas você poderia dizer assim, ó, embora a violência contra a mulher exista no Brasil, tal, percebe-se um avanço, né, no combate a essa violência, por conta disso, disso e disso. Por outro lado, em outro giro, existe aquele que pensa... Então, você já estava sinalizando aqui na introdução que você vai falar sobre um ponto positivo, um ponto negativo, ou que você quer trabalhar um tópico, mas você quer ver uma outra perspectiva desse tópico. As mulheres, elas sofrem culturalmente com a questão da violência. Em contrapartida, nós vemos alguns casos em que existem situações em que elas vêm alcançando ou vêm assumindo locais de equidade, de justiça. Então, perceba, você já sinaliza que você tem um contraponto. Então, não é errado, não. Mas o ideal é você trabalhar isso desde a introdução. Pode fazer isso também, pode fazer no desenvolvimento? Pode, mas eu acho que pode causar confusão. Então, quando você já trabalha isso na introdução e você já delimita, já delineia o que você vai discutir, fica muito mais fácil, né? Então, você pode já trabalhar qual é o argumento que eu vou usar aqui no D1, fala A, e no D2 fala B, ele se contrapõe, pronto. Aí você só vai usar o quê? O conectivo que sinaliza, que indica que você vai trabalhar com ideias contraditórias. Por um lado isso, por outro lado aquilo. Por um lado, nós vemos que muitas mulheres são preteridas no seu trabalho, aí, por outro lado, tem muitas mulheres que... Aí lá no desenvolvimento 1 e 2, você vai o quê? Argumentar. Aí você vai fundamentar, né? Sueli levantou aqui a mão. Pode falar, Sueli. Volta lá para o desenvolvimento, meu querido, por favor. Boa Boa noite. noite. Agora tá Tô ouvindo? ouvindo. Pronto. É que assim, a minha dúvida era a seguinte: se eu podia usar dois conectivos para começar a introdução ou o desenvolvimento. Não, o ideal é que você... Não sei se eu entendi corretamente. Então, você pode usar vários conectivos. Os conectivos são diversos, né? Você pode usar vários conectivos. O ideal é que você não fique o quê? Repetindo os mesmos conectivos. É como se a redação ficasse marcada. O cara começou usando tal, aí no outro ele vai usar o mesmo e no outro vai usar o mesmo. Então, na mesma redação fica complicado. Perceba aqui, eu estou grifando vários conectivos. Só que não são... E aí, vamos supor... Pode falar. Sim, pode terminar.
Então, É quando porque eu vou. eu Quando queria eu. ver o seguinte, por exemplo, eu Sim. comecei ali o percebe-se, né? Só, Aí só que, eu peraí, vou. percebe-se não é o conectivo. Percebe-se, na verdade, é o verbo, só que esse verbo, ele acaba fazendo uma coesão. Você poderia falar nota-se, percebe-se, entende-se. Aqui é uma estratégia que a gente chama de vocalização. É quando você... pluralização. É quando você, por exemplo, pega um verbo e você pega aquele verbo ali e você não vamos dizer assim, define quem de fato está falando, né? Então você acaba generalizando. Então, quem Entendi. percebe-se? Aí você usa o quê? A partícula se. Então, ó, percebe-se que é quando a gente usa a terceira pessoa, né? Quando fala assim, Entendi. tem um determinado e tem a partícula se. Então, percebe-se que. Então, não é que eu percebo. Você não vai poder falar eu percebo. Então, Aham. você impessoaliza o texto. Você faz, ó, percebe-se que, nota-se que o desequilíbrio entre os gêneros. Então, isso faz com que o seu texto fique mais impessoal e que você não tem aquela questão do eu, né? Eu acho isso, eu penso aquilo, ou então dizer, alguns, inclusive, se você vai ver nesses textos que eu vou apresentar para vocês, que eu não uso nós, né? Alguns professores vai orientar, não, pode usar a primeira pessoa. Eu já não recomendo. Eu prefiro que vocês utilizem dessa forma, né? Usando esses termos mais impessoais, ou uso do se, né? Ou usando o substantivo, substantivando o verbo, para poder, ou usando no infinitivo. Vocês vão ver lá na frente, às vezes, usar o infinitivo para poder trazer uma impessoalização, para não ficar achando que é você que está falando, mas está dizendo, ó, é como se eu estivesse fazendo uma análise vamos dizer assim, distanciada do texto, mas uma análise coerente. Ó, percebe-se que, ó, nota-se que, entende-se que, não precisa dizer quem é, mas é como se fosse assim, ó, alguém, a maioria, uma grande parte, entendeu, Sueli? Entendi. Mas se eu usasse dois conectivos, Hum, vamos supor que eu começasse aí um desenvolvimento. Pelo contrário, aí eu queria saber o não tem seguinte. problema. Aí eu uso um conectivo, às vezes eu uso dois, né? Já teve redação que eu usei dois. Aí o que é que acontece? Minha dúvida é essa. Se eu posso usar esse conectivo, aí eu vírgula o outro conectivo e vírgula de novo? Ou Não, eu o ideal é que começo um seja um conectivo, só. O um ideal só, é que né? você A use um vírgula só só. para separar um do outro, né? Não, porque observe, Ou não? qual é a ideia? Por exemplo, o que é conectivo? A palavra no grego é síndeto. O que é síndeto? Síndeto é juntar, unir. Por isso que quando você vai ver as orações, tem a oração sindética e a oração assindética. Sintética, né? Então, a oração sindética é aquela que tem o síndeto, que no grego é a conjunção, que liga. Então, por que liga? Por exemplo, você tem como se fosse duas paredes, você pegou, botou o cimento, grudou. Você não precisa jogar cimento de novo. Entendi. Que às vezes acontece, né? De tipo, nem presta atenção, mas às vezes eu uso dois. E aí tem aquele probleminha que eu lembro que antigamente você falava comigo sobre a questão da vírgula, né? Aí eu tô melhorando. E às Agora, vezes, agora o que aí essa acontece? que era a minha dúvida. No português, no português, vamos dizer assim, arcaico, você pegava e algumas expressões que eram adverbiais, elas se transformaram ao longo do tempo em conjunções. Então, por conta dessa transformação linguística, elas eram usadas juntas. Você falou Entendi. algo, mas é curiosidade. Aí o que acontece? Aí por isso que elas eram utilizadas juntas. Mas no português falado hoje, você só usa uma conjunção, porque senão fica Entendi. redundante. Eu falei até mais cedo aqui sobre o pleonasmo, né? Senão você vai ser o quê? Você vai fazer o que a gente chama de tautologia. O que é tautologia? É você ficar falando algo que não desenvolve, não desencadeia, você está repetindo
a mesma coisa. Então, o que acontece? O ideal é uma conjunção para o quê? Você ligou uma frase com a outra, mas você está o quê? Articulando, seguindo em frente. Não é para poder você só mostrar que você sabe a quantidade de conjunções, não. É para você... Porque cada conjunção vai ter uma semântica, né? Ela vai ter um sentido. E esse sentido que é importante. Esse aquilo que você quer traçar. E perceba, pronto, para vocês que eu estou falando aqui, tem nesse parágrafo aqui, tem poucas conjunções. Vocês já repararam nisso? Se no máximo 3 ou 2, mas perceba que o texto de alguma forma está coeso. Vocês conseguem entender? Se vocês conseguem entender, você está tendo o quê? Não só coesão, mas também coerência. E coerência tem a ver com interpretabilidade, ou seja, aquilo que a gente está conseguindo interpretar. Então, se é coerente, vocês estão compreendendo. Então, não precisa ter uma enxurrada de conectivos. É isso que vocês precisam entender. Porque quando você coloca muito conectivo, a pessoa vai ficar marcada. Não, esse cara está começando a escrever agora. Ou fica muito pesado o texto. E às vezes, quando vocês vão praticando, vocês vão percebendo que isso fica mais fácil. Beleza? Vamos lá, vamos passar para o segundo. Pronto. Aí, ó, além disso, aí agora eu já vou para o segundo desenvolvimento. Então, além disso, notas, olha o que eu falei, Sueli, de você impessoalizar, ó, notamos, não é notamos, nota-se que a impunidade se opõe à diminuição dos atos violentos, a despeito de existirem leis severas para tais crimes, visto que muitos dos que cometem esses delitos fazem parte do círculo íntimo das vítimas. Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, cerca de 60% dos agentes, nesses casos, são parentes, amigos ou conhecidos das vítimas. Aí, ó, isso faz com que... Então, não adianta apenas citar, não adianta apenas você trazer um exemplo, uma estatística, você precisa comentar aquilo ali, de modo que a pessoa perceba por que você citou aquilo ali. Qual a pertinência daquela fala, qual a pertinência daquele argumento para o seu texto. Então, ó, isso faz com que os seus algozes prevaleçam sobre elas, o que aumenta o risco à incolumidade das mulheres e no seu familiar e doméstico, o que provoca mais sensação de insegurança. Eu usei essas duas expressões aqui, o que aumenta, o que provoca, que vocês podem utilizar isso como forma de consequência. Ó, isso provoca o que isso, e aí você continua. Então, isso facilita na hora que vocês forem escrever. Então, ó, eu estou falando isso, o que provoca aquilo. Então, isso decorre aquilo. Então, isso facilita na hora de vocês escrevendo. Vou finalizar agora com a conclusão, né? Passa aí, por gentileza. Então, a conclusão vai ser o arremate do seu texto, né? Vai ser o que você... Às vezes a gente faz um texto primoroso, mas quando chega na conclusão, a gente... Pô, já estou cansado, vou escrever qualquer coisa aí. E aí acaba perdendo uma oportunidade ímpar de fazer uma boa redação. Passa aí, por gentileza. Então, ó, assim, vê-se que a violência contra as mulheres persevera. Olha eu retomando a introdução, né? Então, persiste, persevera, permanece, né? Você pode usar verbos, são sinônimos, né? Já que, aí a conjunção, já que não só há padrões estereotipados de gênero, mas também, esse mais também aqui é o que a gente chama de paralelismo, né, sintático, já que, mas também, ou seja, isso faz com que você daí, ó, eu falar sobre isso, mas também sobre aquilo, né? Então, mas também pela impunidade e medo que oprime muitas mulheres, portanto, é necessário. Aí, ó, uma coisa interessante, ó, percebeu que eu não comecei usando portanto? Eu botei o portanto lá no final, ou seja, ó, no final não, no meio, né? Então, ó, eu comecei com uma retomada, um pequeno resumo, uma digressão da introdução,
E depois eu fui lá e usei a conjunção conclusiva. Portanto, é necessário ações educativas. Espera aí que eu passo para a palavra, Miguel. É necessário ações educativas nas mídias, escolas, com o fito de alterar padrões sociais e culturais, de modo a restaurar a dignidade dessas mulheres. Além disso, o Estado deve fiscalizar, por meio do Ministério Público, a efetivação de direitos já positivados nas leis, de forma a reparar desigualdades nas relações de gênero. Fale, Miguel. Professor, na introdução dessa conclusão, essa frase, essa oração, né, não se tornou um pleonasmo, visto que na introdução o senhor quis repetir esse mesmo contexto, ou é mais um meio de fixação para o leitor, né, para quem está lendo, associar o tema da redação novamente com a introdução? Exatamente. Aí, nesse caso, é um pleonasmo linguístico, é literário. Não é um pleonasmo vicioso. Então, é como você mesmo já explicou. Eu estou fazendo uso para poder o quê? Ratificar aquilo que está lá. Por exemplo, é como se eu estivesse começando um discurso. Aí eu comecei os 10 primeiros minutos do meu discurso e eu apresento. Chega uma hora depois, às vezes as pessoas, eu falei tantas informações dentro do meu discurso, quando chegou lá nos 10 minutos finais, eu não consigo mais lembrar. Aí o que eu faço? Eu faço uma pequena retomada. Perceba que em 3 linhas eu retomo a estrutura toda da minha redação. Eu volto de novo dizendo, meu desenvolvimento 1 é esse. Porque agora eu vou apresentar proposta de intervenção. Aí tome nota disso aí que eu vou falar para vocês. Então, para cada problema que eu levanto, eu vou propor uma solução. Então, qual é o primeiro problema? O meu problema foi cultural, foi padrões estereotipados. Pronto. Qual é a solução para isso? Pronto. A solução para isso. Agora, olha como fica mais fácil, Miguel. Se eu chegar aqui, já está tudo aqui, ó. Eu não preciso voltar minha redação toda. Já está tudo aqui. Qual foi o problema 1 que eu falei? Pronto. Padrões estereotipados, desigualdade de gênero, questões culturais. Pronto. Qual é a solução? Ações educativas nas mídias, com fito, com objetivo, com intento, com desiderato, de alterar padrões sociais e culturais, de modo a restaurar a dignidade das mulheres. Aí, pronto. Aí, no segundo, mas também pela impunidade e medo que oprime muitas mulheres. Aí, agora eu vou fazer o quê? Dar a solução para o segundo problema. A possível solução, uma hipótese. Além disso, o Estado deve fiscalizar, por meio do Ministério Público, a efetivação de direitos já positivados nas leis, de modo a reparar as desigualdades nas relações de gênero. Percebeu? Então, como você falou, eu vou retomar para poder ficar claro para o meu leitor e ele entender, minha estrutura minha redação está estruturada dessa forma. E eu já apresentei esse problema aqui A e esse problema B. E agora eu quero fazer o quê? Eu quero propor solução para esse e para aquele. Beleza? Show, professor. Obrigado. Então. E aí? Valeu. Alguém tem mais alguma dúvida? Para a gente finalizar por hoje? Não tem dúvida, não? Se tem dúvida, tem dívida. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, né? E professor, esse material, licença, esse material vai ficar disponível em algum lugar? Eu acho que essa aula fica gravada, Evelyn. Vai ficar na plataforma. Aí vai ser disponibilizado no Gabaritando mesmo, no site, na plataforma. Viu? Aí eu quero finalizar aqui com vocês com essa frase aqui, uma tradução livre, né, que a gente fez aqui, o senso de significado pode ser a diferença entre um grande artista e um medíocre, né? Ou seja, é uma tradução livre do livro The Power of Moments, que significa o seguinte, que dependendo da forma como você enxerga as coisas, o significado que você atribui a elas, isso pode definir como você vai ser, se você vai ser um grande oficial, se você vai ser um grande profissional, ou vai ser um medíocre, né? Porque depende da forma que você enxerga o que você está fazendo, talvez você não tenha noção hoje do que você está fazendo, eu estou estudando, mas dependendo de como você enxerga, é como os filósofos falam, como eu olho, aquilo que faz brilhar os meus olhos,
é que faz eu feliz. Então, de acordo com o senso de significado daquilo que você está fazendo, da importância que você está fazendo hoje, você pode definir que tipo de pessoa, que tipo de profissional você vai ser. Então, pense nisso. Senso de significado. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero ser um oficial? Qual o impacto que eu vou deixar por sendo um oficial, chegando lá nas carreiras policiais? Pense nisso, porque isso pode definir que tipo de profissional você vai ser. Ou vai ser um medíocre, um mediano, né? Ou vai ser como todo mundo só para poder ganhar um dinheirinho, ou você vai deixar um legado, né? Não só vai vai ganhar a sua subsistência, vai ter recurso para você, mas também vai deixar a sua digital onde quer que você passe. Então, pense nisso aí e até a próxima aí, viu, pessoal? Muito obrigado. Boa noite, professor. Obrigado, viu? Boa aula. Valeu, professor. Obrigada. Muito obrigada.